Uma pesquisa feita com mais de 8.000 estudantes mostra que metade dos jovens é contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo e muitos não gostariam de ter homossexuais como colegas de classe. Especialistas ouvidos pela TVT alertam que o conservadorismo, o machismo e o fundamentalismo religioso contribuem para o fortalecimento da homofobia. Eles concordam que a educação é a principal arma para combater o preconceito. Na escola, quando era adolescente, Raí ficava no canto dele, quietinho, para que não descobrissem que ele era homossexual. Assim evitaria discriminação. O preconceito meu foi menor, porém eu via muitos amigos meus que sofriam grandes preconceitos. Eram espancados todos os dias, eram humilhados, eram expostos, sofriam bullying e eram expulsos da escola, assim, expulsos entre aspas, no sentido de que eles se retiravam para sofrer menos preconceito. Não se trata de um caso isolado. Pesquisa feita com estudantes entre 15 e 29 anos dos ensinos fundamental, médio e educação de jovens e adultos mostra que 20% não gostariam de ter homossexuais como colegas de classe. É por causa desse tipo de preconceito que Raí, hoje integrante do coletivo Prisma, acredita que as questões de gênero devem estar presentes no currículo escolar. Continuar o sistema dessa forma, sem discussões, sem conceitualização, as pessoas entenderem o que é gênero, o que é diversidade, a tendência é que no futuro as crianças que hoje são pequenas, no futuro estejam da mesma forma. A pesquisa foi feita com mais de 8.300 jovens pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, pela Organização dos Estados Ibero-Americanos e pelo Ministério da Educação. Os pesquisadores descobriram que 86% dos entrevistados consideram que a escola precisa ter programas contra o preconceito, mas, contraditoriamente, 52% são contra o casamento de pessoas do mesmo sexo. Nós estamos lidando ainda com muito preconceito, com muito desconhecimento, com muita ignorância e isso está sendo pior nos últimos 2 anos por conta de uma avalanche conservadora que está vindo aí para falar que essa questão é uma questão que não se pode ser tratada em contexto institucional. A doutora em educação, Denise Carreira, observa que a homofobia leva à exclusão social e econômica de milhares de pessoas. Apesar de algumas derrotas no campo político nos últimos meses, os progressistas não devem desanimar nem enfraquecer a luta. É necessário que a sociedade brasileira se una contra esses grupos fundamentalistas e que os grupos religiosos que existem e que atuam numa perspectiva democrática também digam não a esse fundamentalismo que cresce no país. Silvia e Denise concordam que a escola deve ter papel fundamental na formação de adolescentes e jovens. Por isso, defendem que a causa LGBT ganhe visibilidade e a intolerância seja combatida com a educação. Um país democrático, um país que respeite o direito humano de todas as pessoas, a educação tem um papel fundamental. E para isso, a gente precisa de políticas públicas de formação de professoras e professores, de material didático. Precisamos também orientar escolas de como atuar em casos como esse. Uma das grandes questões é você, dentro da escola, começar a fazer movimentos de não fazer piadinha com relação à homossexualidade, né? De você começar a mostrar filmes que mostram a importância, historicamente, de pessoas que eram homossexuais e que tiveram contribuições históricas. Então, assim, tem um monte de coisa que você pode utilizar mostrando que esse assunto é muito antigo. Nosso assunto agora é cultura e mobilização social. Moradores e artistas de Perus, na zona norte da cidade de São Paulo, lutavam há anos por um espaço de cultura e cansaram de esperar. Eles botaram a mão na massa para construir um centro cultural no bairro. O repórter Lívio Lamarca acompanhou o primeiro dia de trabalho do grupo. É trabalho duro, sob sol, exige organização e disciplina, um universo distante para artistas. Mas eles deram sangue para pôr de pé o espaço cultural onde a prefeitura, em 2010, deveria ter construído uma casa de leitura. Na verdade, eu trabalhei como pedreiro durante um tempo, mas como ajudante, por isso que eu estou ajudando hoje com isso. Os coletivos e artistas da Zona Norte cobravam há 5 anos a finalização da casa.
No entanto, nem ela, nem a quadra de esportes ao lado saiu da ficção. Vários grupos e pessoas tiveram ideias de uso desse lugar, de dar outros usos, mas nunca... a questão da infraestrutura e da sustentação, ela é fundamental, né? Então, como não tinha essas condições, acabaram não indo para frente as ideias. Foi no meio de tantas dessas tentativas de negociação infrutíferas que o mato cresceu e a obra ficou definitivamente esquecida. Nem mesmo os vidros chegaram a ser colocados nas janelas. Todo esse espaço aí estava abandonado, com o tempo sendo ocupado por criminosos e usuários de crack. Aqui dentro, o cheiro de urina ainda é muito forte. Mas esses artistas com esta invasão sabem muito bem já no que é que isso aqui vai dar. Os ocupantes sabem que precisam de claridade e ar fresco para a comunidade acreditar que o local mal afamado deve se tornar referência como espaço cultural em Perus. O grupo de teatro Pandora, organizador da ocupação, é transparente. Uma das atrizes do grupo, estudante de arquitetura, tem o projeto na ponta dos dedos. A semana inteira vai ter oficinas, aula de teatro, aula de música, aula de teatro de bonecos, aula de dança. Já vamos começar a funcionar logo de cara. A determinação e a mobilização dos coletivos entusiasmaram esta bancária, mãe de uma artista. Eu vim parar aqui assim por acaso. Na verdade, eu vim trazer uma colaboradora aqui para essa atividade. E achei assim, muito interessante assim, a união do pessoal, das pessoas. Então eu falei assim, não, vou ficar aqui um pouquinho, fazer um pouco da minha parte. Os grafiteiros que participam do movimento já preparam as telas. Os ocupantes querem inaugurar o espaço no máximo em 2 dias, com pequenas apresentações. Com a arte, eles pretendem pressionar a prefeitura a ligar as redes de luz, água e esgoto para receber o grande público de Perus. A cultura também é caminho para a inclusão. No Rio de Janeiro, uma exposição chama a atenção porque não há nada para ser visto. Curioso, né? Pois é. O que os visitantes experimentam é o mundo das pessoas com deficiência visual. O projeto Diálogo no Escuro já percorreu 40 países, sensibilizando sobre a deficiência e mais, empregando pessoas cegas. Como você reagiria se o mundo, tal qual conhece, de repente se transformasse? Se cores, feições e luzes, em um instante, desaparecessem? Uma exposição em cartaz no Rio de Janeiro e em São Paulo propõe esse desafio. Estou entrando aqui no escuro. Diálogo no Escuro, a gente considera uma exposição sobre relações humanas. Por que isso? A gente não está expondo objetos, a gente está expondo uma experiência multissensorial, onde você entra num espaço totalmente no escuro e o que é principal é que o seu guia nesse ambiente escuro é um deficiente visual. É a inversão de papéis. O projeto foi criado há 26 anos na Alemanha e, desde então, vem fazendo com que visitantes experimentem alguns minutos de falta total de visão. Você sente as dificuldades que ele tem no momento em que ele está tentando fazer as atividades menores. As pessoas passam a entender as dificuldades e querer ajudar muito mais um deficiente visual na rua. A exposição já passou por 40 países e recebeu mais de 8 milhões de visitantes. Em cada lugar, o projeto é adaptado trazendo elementos do cotidiano local. Aqui no Rio, por exemplo, foram criados ambientes que simulam um passeio a um quiosque na praia ou uma caminhada no centro da cidade. Essa também é uma oportunidade para quem, geralmente, não tem espaço no mercado de trabalho. Ao redor do mundo, a exposição já empregou mais de 7 mil deficientes visuais. Cego total no mercado de trabalho é muito difícil. E no diálogo não, no diálogo quanto mais cego, melhor. Aqui é uma troca de papéis. Na rua eu preciso de você e nesse espaço você precisa de mim. E esse projeto, para mim, é o máximo. Para quem aceita adentrar a escuridão, a experiência é inesquecível. Entrar aqui aonde, menino? Vem seguindo a minha voz. Eu passei a prestar mais atenção nas coisas que estavam à minha volta, além do visual. Nos sons, nos cheiros, nas sensações do tato. Uma lição de empatia e solidariedade. O Manu, que foi nosso guia, falou bastante da experiência dele e de como ele construiu uma nova vida sem a visão.
Então, isso é um aprendizado que a gente leva daqui com a gente. Informações importantes para mamães e papais no próximo bloco. Você confere reportagens sobre licença maternidade e paternidade e também sobre a obesidade infantil. Fica aí que o Panorama já volta.